telas do Planner, que é Bom Dia aqui no Zoom, para o pessoal que vai entrar, que vai assistir depois, lá no YouTube, onde eu estou disponibilizando essa aula para vocês que não podem estar aqui às 8 horas da manhã, né? Muita gente não pode, e está assistindo depois. Tanto aqui no Instagram, eu estou deixando disponível as aulas. Né? Desde segunda-feira a gente começou a Semana Beta Lab, que é essa semana que ajuda as pessoas, né? Eu trago conteúdo para ajudar pessoas a organizar a vida, ideias e rotina. Então, hoje a gente vai para a organização da rotina. E aqui no Zoom, eu estou disponibilizando depois lá no Instagram, ou, desculpa, no YouTube. Então, vamos já esperar o pessoal chegando, né? O Instagram vai avisando aí, e eu já vou aqui começar a compartilhar a tela. Acho importante a gente dizer, falar um pouco, né, sobre o que é que está acontecendo aqui essa semana. Então, a gente está na Semana Beta Lab, que é uma metodologia que eu criei para ajudar pessoas que precisam de mais organização, planejamento, estratégia, criar uma rotina produtiva que traga resultados reais, né? E é isso que a gente faz. Então, eu já posso ir compartilhando aqui no Zoom. É importante a gente convidar as pessoas que querem assistir pelo Zoom. Né? Vocês que estão entrando agora podem assistir pelo Zoom através do link da bio, ou seja, vocês entram lá no link da bio e vocês vão ter um botão para poder assistir através do Zoom. E vocês que estão aqui, vou colocar já a tela, porque quem entrar... Opa, quem entrar já pode, já sabe, né, do que se trata. A aula de hoje é a organização da rotina. Então, essa é a aula, tá? Que é baseada, gente, em uma metodologia criada para a organização da vida, das ideias e da rotina, que é a Beta Lab, que é um laboratório de pessoas betas, pessoas sempre em movimento, em desenvolvimento, em aprendizado, pessoas que querem estar sempre aprendendo alguma coisa para aplicar na sua vida e nos seus negócios. Então, a gente aqui se propõe a exatamente fazer essa sugestão de que as pessoas... Bom dia para quem está chegando. Mais uma vez, obrigada pela presença, por estar aqui comigo todo dia. Desde segunda-feira a gente está aqui, né? A gente teve uma aula que foi adiada, mas desde segunda-feira a gente está aqui todo dia às 8 horas para compartilhar com vocês o material da metodologia Beta Lab, de um planner que foi criado, e dizer também, obviamente que isso é algo muito importante, dizer também que esse projeto é um projeto que está sendo apoiado pela Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura aqui de Pernambuco. Tá? Então, é um edital que eu submeti esse projeto de um plano impresso, que vocês vão estar recebendo, e aí chegou ontem, ó, a capinha onde vai planner, e o planner está aqui, gente, e vocês vão estar recebendo isso logo mais. E aqui estão as marcas, né, do edital. Então, é importante falar isso, agradecer essa oportunidade que o governo está trazendo para a gente aqui, de estar proporcionando o compartilhamento desse conteúdo, que é um conteúdo que, a princípio, foi... quem está assistindo depois, é muito importante falar isso para quem está assistindo depois, e depois as pessoas que vão estar sem saber o que está acontecendo, né? Então, a Semana Beta Lab é esse projeto que está sendo apoiado pelo edital da Lei Aldir Blanc. É uma metodologia que foi criada a princípio para uma mentoria coletiva,
Então, a gente tem uma seleção de somente 10 empreendedores participarem em cada turma da mentoria Beta Lab. Não é uma mentoria barata, então nem todo mundo tem condições de investir, né? E aí, no ano passado, com a pandemia, eu transformei essa metodologia em um curso online. Então, a gente teve um curso online aqui, que também foi pago, né? E depois criei o Planner, que é uma curadoria de parte do material que é usado na mentoria e no curso. Foi criado o Planner digital, tá? Que hoje é vendido pelo Eduz e vocês podem adquirir, se quiser, através do link da bio aí no Instagram. Então, quando lançaram o edital da Lei Aldir Blanc, foi a primeira coisa que eu pensei, porque é um conteúdo que os empreendedores criativos e culturais precisam muito. Bom dia para quem está chegando agora, aqui no Zoom, aqui no Instagram, eu fico aqui nas telas para atender todo mundo. Então, gente, só finalizando, né, é um conteúdo muito importante para esse público criativo e cultural, que é um público que é muito focado no produto e no serviço, naquilo que faz, né, no dia a dia, mas muito desorganizado, né? Não pensam em estratégias, não conseguem colocar as ideias num formato em que você consegue analisar, ajustar, melhorar, tá? Então, a Beta Lab é um atalho para isso, né? É uma curadoria de ferramentas visuais e digitais que ajudam você a criar um passo a passo, tá? Então, o primeiro módulo da semana foi um módulo de organização da vida, porque a gente acredita que sem equilíbrio na vida fica muito mais difícil e complexo você começar a organizar as ideias, né? E muito menos ainda a rotina. Então, a gente trabalha a organização da vida para mais equilíbrio, entender o que é que eu estou precisando mudar na minha vida, criar novos hábitos, o que é que está desequilibrado e que eu posso fazer alguma coisa, que está no meu controle, né? Posso fazer alguma coisa para mudar. Depois a gente parte para o segundo módulo, que é o módulo de organizar as ideias. Aí sim, começar a tirar as ideias da cabeça, colocar as ideias no papel, de forma estruturada, de forma estratégica, onde eu possa olhar aquilo e criar um plano, tá? Porque quando a gente tem muitas ideias na cabeça e a gente sabe que a gente tem que fazer muita coisa para que essas ideias aconteçam e ela não vai para o papel, não vai de forma organizada e estruturada, onde eu possa realmente conhecer o meu público, o meu propósito, os meus parceiros, atividades que eu preciso fazer no meu dia a dia, fica praticamente impossível, gente, organizar a rotina, que é o que a gente vai falar hoje. Então, não adianta nada eu ter sonhos de negócios, ideias de projetos maravilhosos, incríveis, porque o meu público aqui para nós é um público muito criativo, né? É um público que tem muitas ideias de projetos incríveis, mas o que é que acontece? Não sabe por onde começar, ou começa de forma desestruturada e começa a ter problemas, desmotiva, né? Então, esse passo a passo da Beta Lab ajuda as pessoas a criarem atalhos e irem direto para aquilo que é importante fazer, né? Que é a organização, o planejamento, as estratégias que a gente precisa criar para a gente colocar ideias no mundo, ok? Então, a organização da rotina nada mais é do que a gente entender, né, tudo aquilo que a gente precisa fazer na vida da gente para ter mais equilíbrio, tudo aquilo que a gente precisa fazer com as ideias que a gente tem para colocar essas ideias no mundo, né? E a gente obter os resultados, porque não adianta nada colocar as ideias no mundo para não ter o resultado que a gente quer, né? E esses resultados não são somente monetários, financeiros, são resultados para uma qualidade de vida, né? Quando a gente fala de uma nova economia, a gente tem que levar isso em consideração. Eu não estou criando um negócio para continuar funcionando na mesma lógica desse mercado conservador, tradicional, escasso, né? Dessa economia que está falida, economia que é no foco na escassez. A gente quer olhar para a abundância, a gente quer olhar para o que é que a gente tem de novo e que a gente pode trazer para dentro da nossa vida e do nosso negócio e a gente ter mais qualidade de vida, gente.
tá? Então, quando a gente fala na rotina, é pegar esse plano, esse plano da vida e das ideias que a gente fez nas aulas anteriores. Quem está entrando agora, essa é a Semana Beta Lab. Então, essas aulas anteriores aconteceram aqui no Instagram e aqui no Zoom, tá? Mas estão disponíveis ainda no IGTV aqui no Instagram e no YouTube, ok? No meu YouTube, Germano Shoa. Então, vocês podem ir lá e assistirem essas aulas e também baixarem as tarefas aqui no Instagram, no link da minha bio, ok? Então, a gente vai pegar o que a gente tem que fazer para ter mais equilíbrio na vida, a gente vai pegar o que a gente tem que fazer, as ações, né? E a gente tem que fazer para colocar as ideias no mundo, para ter os resultados que a gente quer, para criar essas estratégias e colocar dentro da rotina. Não adianta ter sonhos, ter ideias e a gente não criar espaço dentro do nosso dia a dia, né? Dentro da nossa semana, dentro do nosso ano, dentro da nossa vida, para fazer o que tem que se fazer para tudo dar certo. Tá? Então, a gente vai dar aqui dicas, insights, mostrar algumas ferramentas que ajudam vocês a criar esses espaços, esses blocos de trabalho, né? Sem esquecer, obviamente, aquilo que é inegociável. A gente tem que criar espaço para colocar as nossas ideias no mundo, sim, mas a gente não pode deixar de dormir por isso, a gente não pode deixar de descansar por isso, a gente não pode deixar de estar com a nossa família, a gente não pode deixar de trabalhar o autocuidado, a gente não pode deixar. Então, a gente é uma organização dentro de 24 horas que todo mundo tem e que uns, gente, organizam melhor que os outros, né? Então, a gente se conhecer, o autoconhecimento, como eu falei, desde o primeiro dia aqui, né, é essencial. Né? Eu me conhecer e eu saber quais são os horários que eu funciono melhor. Vai ter gente que funciona melhor de manhã, vai ter gente que funciona melhor de madrugada. Por quê? Se eu estou me propondo a criar um negócio dentro de uma nova economia, dentro de uma lógica nova de trabalho, eu vou ter que seguir horários comerciais tradicionais como a indústria, né, nos traz e que é como a gente aprende na vida, né? Quem acorda cedo, quem tem que fazer isso, quem tem que fazer aquilo, e ninguém pensa que tem gente que funciona diferente da outra, que é mais produtivo, que vai dar mais resultado, se criar uma rotina diferente, ok? Então, é isso que a gente vai falar hoje, organização da rotina. Eu amo esse módulo da Beta Lab, é o módulo mais prático, porque é um módulo que as ferramentas são ferramentas tradicionais, ferramentas de planner, ferramentas de agendas e tal, mas que você começa a criar um hábito de registro disso, colocar isso no papel. E aí, obviamente, depois de criar esse hábito, de conseguir criar os blocos de trabalho, de se conhecer bem, entender qual é a tua dinâmica durante o dia, né, e durante a semana, durante cada dia da semana, criar uma rotina fixa para que você vá... Quando eu digo fixa, é saber que a tua rotina funciona daquele jeito, com as atividades que você sabe que são atividades-chave, porque a gente já fez isso no Canvas, né? Quando a gente modelou o negócio, as ideias, colocou as ideias de forma estruturada dentro de uma ferramenta que foi o Canvas, onde tem lá atividades-chave. Então, a gente sabe que se eu não fizer aquilo que está lá dentro do Canvas de atividades-chaves, o meu negócio nem existe. Né? A gente não consegue ter o resultado que a gente tem nos negócios. Então, vamos começar com aquela frasezinha para que dá ideia do que é que a gente vai falar hoje, do que é que a gente vai trazer aqui hoje em relação à rotina. Pessoal aqui do Instagram, bom dia, que está chegando, pessoal aqui do Zoom. Eu vou começar agora a 4ª aula da Semana Beta Lab, criando uma rotina criativa e produtiva, tá? Muita gente que já é aluno meu em outras metodologias também já tiveram acesso a alguns desses materiais. As pessoas que vão receber o planner, de novo, ó, aqui está o planner e o planner vem com o caderninho da rotina, então vocês vão poder usar esse caderninho, imprimir, tirar cópias, enfim, das ferramentas para vocês usarem o que faz sentido para vocês, tá? Então, a gente coloca aqui, mude a sua rotina e mudará seus hábitos e sua mente. Então, é muito focado nisso o conteúdo de hoje. A gente fala muito dessa história, lembrando lá do mundo Bunny, né? Lembrando lá dessa rapidez que o mundo está mudando,
dessa dificuldade de compreensão de tudo que está acontecendo, dessa coisa não linear, né? Da gente ver as coisas acontecendo de uma forma muito dinâmica e que a gente tem, sim, dificuldade de compreensão, né? E de trazer para dentro da vida da gente, né? Joia, quem puder ficar até... Hoje eu acho que a aula não vai até às 10 horas, é mais rápida, a gente talvez consiga terminar um pouco antes, né? E abrir aí para perguntas, mas eu até ia perguntar, já que o pessoal ainda está chegando, né? Eu vou deixar um pouquinho mais para frente para saber de vocês a respeito das tarefas, gente, das atividades, né? Do preenchimento das ferramentas. Eu acho que isso é muito importante. Está disponível aí no link da bio do Instagram todas as tarefas em PDF, todas as ferramentas visuais que eu apresentei aqui, tanto de organização da vida quanto da organização de ideias, para que vocês comecem a praticar, né? Vocês não têm ainda o planner físico, porque eu não queria que vocês ficassem olhando para o planner enquanto eu estava falando, então vocês vão receber esse planner depois, para vocês aplicarem aquilo que foi compartilhado aqui, ok? Então, é muito importante vocês conseguirem aí, pelo menos, olharem as ferramentas, as atividades que estão no link da bio, para que vocês sigam o passo a passo, porque a MetaLab tem uma lógica, né? A organização da vida para mais equilíbrio, para aí sim partir para os resultados das ideias, estruturar essas ideias para criar planos de ação e trazer essas ações para dentro da rotina. Tá? Então, tem toda uma lógica. Então, não pula etapas. Tá? Vai lá, baixa a atividade número 1, que já é uma atividade que tem um diagnóstico, né? Um autodiagnóstico para você refletir a respeito do teu hoje, do teu status. Então, tem toda uma lógica seguir o passo a passo, ok? Então, mudar a rotina, e tudo isso tem a ver com mudar hábitos e mente, né? Por que mudar hábitos e mente? Primeiro, a mente que é travada, gente, que é completamente fixada nessa coisa de que a rotina de todo mundo tem que ser igual. A rotina de todo mundo tem que ser acordar cedo, começar a trabalhar de tal hora, e a gente, mesmo as pessoas que fizeram transição e saíram do corporativo para abrir um negócio, ainda funcionam com essa mentalidade industrial de que a rotina precisa ser igual de todo mundo. Sendo que hoje, depois da internet, isso não faz o menor sentido, né? E aí, em relação aos hábitos, mudar os hábitos, porque quando a gente começa a se conhecer melhor, quando a gente preenche aí as ferramentas, né, da vida e das ideias, e a gente começa a perceber que a gente é mais produtivo tal hora do dia, né, tais dias da semana, que a gente é mais criativo, né, nessas horas, que a gente é mais focado em determinados momentos do nosso dia, que a gente tem mais tempo, porque a gente não tem outras distrações, né, que a gente tem menos tempo, porque a gente está dividindo esse horário com outras funções, com funções da casa, com funções da família, com funções, enfim. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a criar uma rotina com blocos que vão ser colocados dentro desses blocos as atividades que a gente precisa fazer focado em como a gente está. Então, a gente começa a mudar de hábito, né? Eita, pô, de manhã eu tenho que fazer isso, mas aí a gente, às vezes, passa horas fazendo uma coisa que a gente poderia fazer em muito menos tempo, porque naquele momento da manhã ou daquele dia, a gente não está produtiva, a gente está cansada, a gente está estressada, a gente está dividindo esse tempo com outras pessoas. Então, pô, se eu sei disso, por que eu vou botar essa atividade que é importante, que é essencial, dentro desse horário? Se eu posso botar em outro horário. E a outra coisa que a gente fala aqui na rotina é a coisa da internet ter nos proporcionado a oportunidade da gente automatizar várias das nossas tarefas, né? Então, eu tenho que fazer posts, mas eu posso automatizar o post que vai para tais e tais ferramentas, redes sociais e etc., através de ferramentas digitais, né? Através até das próprias redes sociais. Tem algumas redes sociais que você pode planejar os teus posts. Então, por que eu tenho que estar todo dia fazendo algo que
eu posso até não conseguir fazer e deixar de fazer, porque eu não estou conhecendo as ferramentas, porque eu não estou criando novos hábitos, porque eu não estou fazendo os blocos da minha rotina funcionar como eu poderia fazer funcionar, ok? Então, a gente vai ver aqui que temos atividades no nosso dia a dia de empreendedor, temos atividades que a gente precisa fazer, mesmo, principalmente quando a gente é empreendedor solo. Eu sou empreendedora solo, eu não tenho uma equipe, eu não tenho sempre pessoas para me ajudar, eu trabalho com contratação por projeto, então o meu dia a dia precisa ser muito bem organizado para eu conseguir dar conta. Né? Então, muita gente chega para mim e diz, mas eu não sei como é que tu dá conta, 3 filhos, uma casa, não sei o que, cachorro, isso, faz outras coisas, não só trabalha no teu negócio, trabalha em outras coisas também e tal. Gente, primeiro, o que é dar conta, né? Isso é uma coisa que a gente tem que conceituar. O que é dar conta para você? Né? O que é sucesso, o que é fracasso, o que é você alcançar os resultados, né? E aí, o que é que eu comecei a perceber? Muitas vezes eu deixava de dar conta, como as pessoas falam, por falta de organização no meu dia a dia. Então, eu tinha que apagar em muito mais incêndio do que fazer aquilo que é importante, que vai me ajudar nas outras atividades. Né? Então, eu comecei a organizar essa minha rotina em blocos, e nesses blocos eu sei que eu sou muito mais produtiva aqui, eu sou muito mais criativa aqui. Então, essa atividade vai se encaixar aqui. E aí eu escolher as atividades que vão para cada momento do dia e para cada dia da semana, porque a gente funciona diferente. Então, se eu sei que na segunda-feira eu vou acordar muito cansada, porque no domingo tem uma atividade grande aqui em casa, um movimento grande aqui em casa, e na segunda-feira eu tenho que acordar para fazer tal coisa, e essa tal coisa exigir de mim uma concentração, um foco, produtividade, criatividade, eu não vou fazer bem feito. Né? Eu não vou fazer bem feito. Então, me digam aí, vocês que estão aqui assistindo, tanto no Zoom quanto no Instagram, se vocês se vocês, primeiro, têm a rotina organizada, se vocês sabem o que é que vocês têm que fazer cada dia da semana, e se vocês usam essa coisa de criar os blocos na rotina, que é isso que a gente vai falar. Então, enquanto vocês vão colocando aqui no chat, tá? Vão participando, porque, para mim, me dizer, por exemplo, quais são os maiores desafios de vocês em criar uma rotina produtiva e criativa, né? Porque, assim, tem gente que tem dificuldade diferente da outra, né? Então, me digam aí o que é que vocês hoje, principalmente nessa rotina que a gente está tendo do digital, que é uma rotina que não tem hora para nada, né? Não tem lugar, não tem hora, está todo mundo conectado, e às vezes a gente está conectado com alguém que está lá no outro lugar e que tem fuso horário e tal, e aí a gente realmente fica 24 horas disponível nessa coisa da internet, né? Mas me diga aí, qual é hoje, quais são hoje os maiores desafios que vocês têm em criar uma rotina produtiva e criativa, ok? Que eu vou mudando o slide aqui para a gente ir para aquela paginazinha do Planner, do como usar essa parte do Planner, tá? Como é que vai? Eu não consigo misturar aqui, ou não consigo deixar aqui no Instagram. Bom, aqui, Cris está falando, não tenho rotina organizada, estou tentando, e com a pandemia, sem escola, sem muita ajuda em casa, eu tenho trabalhado nas madrugadas. Olha só o problema, né? O problema é grande disso, hein, gente? O problema é grande. Quando a gente começa a tirar da rotina, uma coisa que a gente vai falar aqui, tirar da rotina aquilo que é inegociável. O que é inegociável? Todo mundo tem 24 horas. Todo mundo tem 24 horas. O que é que na rotina de todo mundo é inegociável? O sono, né? O autocuidado, a gente ter o nosso momento de se cuidar, né? Fazer um exercício físico, higiene, enfim, é inegociável. A gente não tem essa opção de não fazer, né? Então, a gente precisa organizar levando isso em consideração. E aí, quando a gente acontece isso aí, né? De começar a negociar o horário do sono com o do trabalho,
né? Se a gente não tiver tempo de repor isso, né? E geralmente não se repõe, se a gente não investir no dia, né, nas horas do sono, para descansar, aí complica, começa a atingir todas as outras coisas, que é aquilo que eu falei da roda da vida, né? Tem coisas que a gente faz e que ajuda as outras coisas todas a melhorar, e tem coisas que a gente faz que atrapalha as outras coisas todas. Né? Então, se a gente vê ali na roda da vida que a gente está investindo em alimentação saudável, que a gente não está investindo no exercício físico, que a gente não está investindo no estudo, no relacionamento, né? Alguma coisa ali que está desequilibrada vai acabar desequilibrando as outras coisas. O foco no trabalho, o sono e por aí vai, ok? Então, ela está dizendo, oh, veja, eu durmo às 8, acordo às 4 e são 8 horas de sono resolvido. Ok. E aí, então, a gente chama isso aí de flexibilidade. Se isso aí funciona para você, gente, não tem problema nenhum trabalhar de madrugada, né? O problema de trabalhar de madrugada é você substituir o teu tempo de sono, que é um tempo inegociável, com o teu tempo de trabalho. Agora, se você troca, você vai dormir em outro horário para você trabalhar de madrugada, porque na madrugada você tem mais tempo, você é mais focado, você é mais produtivo, tá tudo certo, né? Então, a gente levar em consideração, por isso que eu falo que a rotina tem a ver com mentalidade e tem a ver com mudança de hábitos. Então, a gente sair dessa lógica da rotina comercial, industrial, dessa economia tradicional, né, do mercado tradicional, e pensar, essa rotina não funciona para mim. Eu não sou uma pessoa que funciona de manhã cedo, né? Porque eu funciono tarde da noite. Né? Os criativos são muito assim, né? De querer dormir mais tarde. Então, por que eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, né? A não ser que seja para 8 horas da manhã estar aqui assistindo a aula da semana Beta Lab. Né? E aí você ter flexibilidade, ter a liberdade de você organizar isso, que a gente não tem isso quando a gente trabalha no mercado tradicional. Quem trabalha no corporativo tem que, numa empresa, né, tem que se dedicar ao horário da empresa, sendo você produtivo ou não. Quem nunca trabalhou em uma empresa, que chegou na empresa, no horário que a empresa exige e que não conseguiu começar a trabalhar logo naquele horário, e sim ficou enrolando, ficou ali esperando dar o horário do despertar da mente, né? Porque a gente acorda, mas às vezes a mente não, e aí a coisa desanda. Então, gente, essa flexibilidade na rotina é muito importante. O autoconhecimento de como é que tua vida funciona, né? Tua vida pessoal e tua vida profissional, teu trabalho funciona, como o Cris está dizendo aqui, é essencial para a gente ter essa rotina criativa e produtiva, para a gente conseguir fazer as coisas de forma que realmente a gente consiga ter os resultados, ok? Então, vai ter gente que vai trabalhar de madrugada, vai ter gente que vai acordar mais tarde, vai ter gente que vai acordar mais cedo, vai dormir mais cedo, e por aí vai. E o importante é a gente focar nos resultados, tá? Nos resultados. A burocracia não pode ser mais importante do que os resultados, gente. Eu sempre falei isso. Gente, a burocracia é mais importante do que o resultado. Por quê? Porque todo mundo trabalha a partir das 7 horas da manhã. Então, eu tenho que trabalhar mesmo se eu não funcione nesse horário. Isso aí, não. Então, eu acho que hoje em dia, com essa coisa do home office, né, vai acontecer muito isso. As pessoas vão escolher, porque, a não ser aquelas que têm o chefe que vai estar toda hora vendo a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, né? Mas os líderes atuais, o que é que eles querem saber? Se você está dando conta do recado e trazendo os resultados necessários. Eu tenho aquelas metas, eu preciso alcançar aquela meta. Para mim, não interessa se você vai trabalhar de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, 1 hora, 10 horas para fazer uma coisa. Se você faz bem feito e traz o resultado que a gente precisa, tá tudo certo, né? Então, vai ter gente que vai precisar de muito mais tempo porque o horário não está dando match com a tua mente e com o teu corpo, né? E vai ter gente que vai fazer aquilo que o outro está fazendo em 3 horas, vai fazer em 1. Tá? Então, é muito importante a gente ter esse autoconhecimento, a gente ter esse conhecimento do nosso dia a dia, da nossa rotina e também, gente, da rotina das pessoas que estão com a gente, convivendo, né? Da família, dos filhos, né? Do cônjuge, por aí vai, né? Das equipes, né? Então, dos parceiros, sócios.
Sócio tem muito isso. Um sócio tem uma rotina, o outro tem outra. Parar de entender que temos que ter o mesmo horário. Não temos que ter o mesmo horário. Temos que definir nossas metas e dividir as nossas funções e a gente saber que se a gente, em horários diferentes, consegue dar conta daquilo e trazer o resultado para a empresa, tá tudo certo. Ok? Então, vamos lá. Como usar é aquela paginazinha que vai ter no planner de vocês impresso, quem vai receber aí o planner, tá? Como você usar essa área aqui do módulo 3, que é o módulo de como organizar a sua rotina, tá? Então, não adianta, o que é que a gente fala aqui nessa introdução desse módulo? Não adianta você ter ideias brilhantes, você querer uma vida organizada, você querer uma vida mais equilibrada, né? E você querer colocar seus projetos no mundo, né, do jeitinho que você quer, para ter mais qualidade de vida também, se você não trabalhar, colocar essas atividades que você precisa fazer, essas ações que vocês precisam fazer, de forma estruturada em uma rotina. Uma rotina viável, divertida, no fluxo, vou dizer viável, que é possível. Eu tenho muitos alunos e clientes que fazem o seguinte, tem uma lista de coisas que é para fazer. Pá, tem que fazer isso, um monte de coisa. Aí coloca dentro da rotina, ali na agenda, um checklist que não tem tempo para fazer. Não tem tempo disponível. Ah, eu vou para a faculdade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho... E deixa 1 hora disponível para fazer atividades que tomam 3 horas do teu tempo, em média. Como é que você vai dar conta disso? O que é que vai acontecer? Você vai começar a acumular e todo dia você vai adiando essas atividades. Então, a gente entender, gente, se eu tenho só 1 hora naquele dia, vamos dizer que seja na terça-feira, por que eu estou colocando mais coisas do que eu consigo realizar em 1 hora? Então, gente, pessoal que está chegando agora, a gente está na aula 4 da Semana Beta Lab, criando uma rotina criativa e produtiva, tá? E eu estou aqui no como usar essa etapa aqui para ajudar vocês a criarem essa rotina, tá? Então, a gente precisa ter uma rotina viável. Quando eu falo uma rotina divertida, é a gente ter equilíbrio, gente. Por quê? Na vida do empreendedor, vão ter, na verdade, né, atividades que você ama fazer, né? Então, o criativo adora criar, adora produzir, adora fazer conexão com outras pessoas, falar com... Enfim, o que quer que seja. E vão ter atividades que você vai ter que assumir, você vai ter que ser responsável por essas atividades também, que não são atividades que você curte, mas que são atividades necessárias dentro de qualquer empresa. Vamos lá. E aí, voltando para os criativos, né, que a maioria daqui, é a parte financeira, a parte jurídica, a parte de planejamento, né? Então, eu não curto essa parte, é muito cansativa, é muito teórica, é muito estratégica, é muito isso, é muito aquilo, mas eu vou ter que fazer. Então, ter o equilíbrio dentro da rotina de atividades que você curte e atividades que você não curte. Não coloca num dia só as atividades que você não curte, porque aquele dia vai ser odiado. Vai ser feito o domingo, né? Que a gente, quando começa a ouvir a pessoa que está lá trabalhando numa empresa que não está curtindo, que não está gostando, que está vivendo um momento de estresse e tal, quando começa a musiquinha do Fantástico, né? Para quem assiste televisão, quem assiste ainda Globo, quem assiste ainda o Fantástico, a pessoa vai se deprimindo, né? Tem essa tese por aí da musiquinha do Fantástico. E aí a gente precisa ter equilíbrio nessa rotina. A gente deixa a atividade do financeiro para um dia que nesse mesmo dia você vai fazer a parte de criação. Deixa a atividade jurídica no mesmo dia que você vai fazer a parte de produção. E aí você divide em blocos e você consegue tornar essa rotina viável, tornar essa rotina divertida. E no fluxo, que é essa rotina que muitas vezes você estará fazendo coisas de que você não está vendo o tempo passar, né? Tudo flui e você consegue fazer aquelas atividades sem sequer ver passar. Tudo na sua medida, afinal de contas, a gente não quer criar um negócio, colocar um negócio no mundo, para a gente ter uma rotina, um dia a dia pesado, como a gente tinha
quando a gente trabalhava em algum órgão público, alguma empresa para quem fez transição, ou, enfim, ter esse peso. A gente precisa criar uma rotina leve. Tá? Óbvio que vão ter dias que a gente vai ter que assumir as tarefas que são mais pesadas, que nos deixam mais cansadas, estressadas, um problema com o cliente, um problema com o parceiro, um problema com o sócio, faz parte do processo. Mas se a gente tem uma rotina estruturada, organizada, e se ela é balanceada, como eu falei aqui, você vai ter muito mais facilidade, né, de ter qualidade de vida. Então, será a hora, né, nesse módulo, de começar a agir. Não adianta a gente querer uma rotina estruturada e organizada, não fazer nada para que isso aconteça, né? E focar nas atividades que você precisa para transformar a vida e o negócio, as empresas, ou projetos, ou ideias, né? Cada um que está numa fase. Tem gente aqui que está na fase da ideia ainda, que está criando o seu negócio. Tem gente aqui que já tem um negócio, mas que a rotina ainda não está estruturada, não está organizada. Então, está começando a ver. Outra coisa que é importante falar sobre rotina, gente, é que precisa de flexibilidade, é feito planejamento, né? A gente cria a rotina e a gente só vai perceber se ela é viável, divertida, no fluxo, etc., fazendo. Então, a gente vai experimentando e a gente vai vendo, isso aqui não está bem, isso aqui está. Isso aqui eu posso mudar, isso aqui não, isso aqui eu não mudo. E por aí vai, tá? Eu posso mostrar para vocês como é que eu estruturo a minha rotina, tá? No próximo encontro, que é o encontro onde eu vou falar sobre plano de ação, sobre criar conteúdo, sobre estruturar dentro de uma lógica, né, de ferramentas e tal. Então, é isso que vai ser no próximo encontro. Então, nessa etapa, a gente tem o objetivo de selecionar as atividades, né, que a gente precisa fazer. As atividades estão ligadas... a gente está dizendo atividades, ações, verbo. Temos que fazer prática, não é e esperar acontecer. Não vai acontecer, gente. Precisamos colocar ações dentro dos nossos blocos de tarefas dentro da rotina. Criar os blocos. De manhã, eu gosto de criar 2 blocos. Um bloco que é de cuidar da vida, ou seja, eu preciso tomar café, fazer uma meditação, fazer um exercício físico, alguma coisa assim, e depois um bloco de tarefa. Essa tarefa é uma tarefa que cada dia ela é diferente, porque vai ter dia que eu vou estar super cansada, corrida e tal, e vai ter dia que eu vou estar mais livre, porque eu tenho alguém me ajudando em casa, ou porque eu estou mais descansada, e por aí vai. Então, os blocos vão mudando a cada dia, tá? A gente não vai ter blocos iguais. Todo dia eu faço isso de manhã, todo dia eu faço isso de tarde, todo dia eu faço isso à noite. Não funciona isso. Para mim, não funciona. Depois, a gente define esses horários e dias para os blocos, como eu falei agora. Organizar o planejamento nas ferramentas visuais e digitais. Ou seja, a gente vai estar mostrando aqui ferramentas e não sei nem se a gente devia chamar de ferramentas, mas formatos de diários, de journals, de agendas, que ajuda a gente a visualizar. Por exemplo, quem aí tem na parede um calendário, né? Tem gente que tem o calendário do mês, tem gente que tem o calendário do ano, tem gente que tem somente o da semana, tem gente que não coloca na parede, né? Então não consegue visualizar o que é que eu vou fazer nesse mês, como é que vai ser meu mês. Tá? Então isso é super importante. São calendários, planners que todo mundo usa. Eu fiz o quê? Uma curadoria das páginas mais importantes para mim, porque essas páginas me ajudam a organizar os projetos, as tarefas, os compromissos, e eu consigo ter uma visão geral de como é que vai ser o meu mês, a minha semana e o meu dia, ok? Então, a gente organiza aquilo que a gente fez na organização da vida e na organização das ideias, aqui dentro da organização da rotina, tá? E cria uma rotina alinhada com o teu perfil. Então, eu vou pegar o exemplo de Cris que falou aqui. Eu tenho trabalhado de madrugada, mas eu tenho dormido muito mais cedo e eu tenho conseguido dar conta daquele valor inegociável daquela tarefa, não é tarefa, mas daquilo que é inegociável para mim, que é o meu sono. Se eu não durmo bem, gente, eu vou ter problema em absolutamente tudo. Eu tinha um psicólogo que ele me dizia uma coisa que era muito engraçada. Ele dizia assim, eu tenho um problema de sono a vida toda, então eu tenho trabalhado isso de várias formas, né? E aí ele dizia o seguinte, quando a gente não dorme, a gente multiplica o problema da gente por 1 milhão. Então, por exemplo, você tem uma dívida de R$100, multiplica aí por 1 milhão. Você age como se aquela dívida
fosse uma dívida de R$1 milhão, de 100 milhões de reais. Então, assim, é inegociável. Se você não dorme, você não consegue foco, você não consegue produtividade, muito menos criatividade. A criatividade, ela funciona, né, de forma que você precisa ter uma liberdade dentro da cabeça e da mente e que você não tem se você não dorme, tá? Então, a dormida, o sono, que ele está falando aqui, inegociável. Se eu não dormir, eu estou lascada. Você e todo mundo. Agora, tem gente que precisa de menos horas de sono, tem gente que precisa de mais, né? A gente sabe que isso existe. O corpo é diferente um do outro. Então, por isso que, de novo, entra aí o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você sabe o quanto que você tem que dormir, o quanto que você tem que comer, o quanto que você tem que fazer de exercício físico, o quanto você tem que fazer, né, de tudo que você precisa para você ter esse momento aí de produtividade e criatividade. Então, criar essa rotina ali era com o seu perfil, com a sua necessidade, daquilo que você precisa. Vai ter gente que tem filho, vai ter gente que tem outro trabalho, vai ter gente que vai dividir com a casa, porque não tem ninguém que ajude na casa, tem gente que tem rede de apoio para cuidar dos filhos, tem gente que não tem. Então, adianta ter a mesma rotina, todo mundo, feito robô, feito industrial, que antes era, se a vida das pessoas hoje são totalmente diferentes. E a gente tem a possibilidade dessa flexibilidade de conseguir fazer isso, principalmente com o uso das ferramentas digitais hoje, gente. A gente precisa aprender a automatizar aquilo que a gente consegue, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar sobre uma tarefa que eu tenho aqui, que é uma tarefa que toma grande parte do meu dia, né? do meu dia a dia, da minha rotina, que é a criação de conteúdo. Para criar conteúdo, você precisa ter referência, você precisa pesquisar, você precisa definir tua linha editorial, você precisa conhecer teu público, você precisa fazer um monte de coisa para você criar conteúdo. Você precisa criar as artes, você precisa estar presente e constante dentro das redes sociais. Tudo isso precisa ser organizado. Imagine se todo dia eu fosse fazer isso, né, acontecer. Então, eu tenho meu dia de produção de conteúdo de arte. Então, um dia eu produzo 10 posts. Pô, Germana, como é que você consegue fazer isso? Claro que não foi do dia para a noite. Comecei a entender que eu entrava no Canva, que tinha várias artes. Se eu tivesse uma lista do conteúdo que eu ia precisar compartilhar dentro da minha rede social, e aí Instagram, Telegram, WhatsApp, o que quer que seja, minha newsletter, meu site, o que quer que seja, eu sabia que eu tinha que produzir aquela lista ali. Então, eu me organizava num dia e numa hora em que eu estou mais produtiva e criativa para ter essa agilidade. Na hora que eu faço isso e que eu coloco isso dentro de uma ferramenta que vai soltar esses posts automaticamente, sem precisar de mim, e eu sei que todo dia, das 5 às 6 horas, vai soltar um post que vai automaticamente sair um post meu no Instagram, né? Eu não preciso estar todo dia produzindo conteúdo, ok? Só uma dica de bloco aí, porque a gente vai chegar lá. Então, quais são as ferramentas visuais que eu... sim, e aí, por fim, aqui, o objetivo, né, de experimentar essa rotina e ir ajustando conforme o que está dando certo e o que não dá, né? Tem que ter flexibilidade, gente. Vai aparecer coisas no seu dia a dia que não estão planejados, e a gente vai ter que abrir espaço, criar espaço para essas coisas, né? Então, precisamos aprender a deletar coisas, a substituir, precisamos aprender a fazer esse ajuste, porque isso é diário. Quais as ferramentas visuais? Uma delas é o plano de estudo, por exemplo. Eu gosto muito. Quando eu estou fazendo um curso como esse aqui, quando eu estou assistindo uma live, quando eu estou participando de algum evento, eu tenho uma estrutura onde eu coloco ali um plano de estudo, onde eu coloco ali tudo que eu aprendi, por aí vai. E aí eu mostro para vocês aqui como é esse plano de estudo, que vocês podem ou não imprimir ou criar uma pasta dentro do Drive ou dentro do Evernote, onde quer que seja, para guardar esses planos de estudo para usar depois. Não é para guardar somente, hein, gente? Não adianta a gente estar fazendo curso, a gente está lendo, a gente está fazendo as coisas e a gente não está usando esse conteúdo para colocar dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa vida. Não adianta, tá? Resumo de livro. Muitas vezes a gente lê livros e a gente faz nada com isso. Já perceberam? Eu acho que tem gente que lê mais, tem outras pessoas que lê menos e tal, mas
Quem aqui lê os livros, vê conteúdo incrível, marca conteúdo no livro tal, e não faz nada com isso? Não cria conteúdo, não coloca dentro das aulas, não pratica aquilo que aprendeu dentro do dia a dia, né? Então, tem o resumo dos livros, onde eu coloco lá os destaques dos livros que eu leio, tá? Calendários. Os calendários, para mim, são muito importantes. Tem gente que, nesse formato de calendário, é mais digital, tem gente que é mais papel, né? Tem agenda, tem planner, tem o bujo, bullet journal, tem caderninhos que faz listas, né? Muita gente não funciona com essa coisa da agenda, de você colocar dentro do dia e tal, da hora. Faz caderninho e começa a anotar tudo que tem que fazer. Sendo que, se a gente não organiza isso dentro da rotina, de forma que a gente visualize o que a gente vai poder fazer naquele dia e não vai poder fazer, é muito mais difícil a gente conseguir realizar. Então, calendários anuais, mensais, semanais e diários são disponibilizados aqui para vocês e nos formatos que eu acredito que funciona. Por exemplo, gente, a semana tem agenda que cada página é um dia. Para mim, isso não funciona. Para mim, só funciona aquela página onde tem os 5 dias. Ou seja, eu tenho uma visão da minha semana. Eu olho para aquela semana ali e eu sei como é que vai ser. Né? Se cada dia for numa página, eu não vou ter essa visão. E, para mim, é muito mais complicado. Como, por exemplo, o calendário que eu tenho na parede, o calendário mensal. Sempre fica disponível o mês que está e o próximo mês. Então, eu já consigo visualizar como é que vai ser o movimento do meu mês atual e do meu próximo mês, ok? Então, não é somente o calendário em si, que você pode baixar no Google aí, no Pinterest, em qualquer lugar, né? Não é isso. É o uso desses calendários que a gente vai falar aqui, ok? Tabela de hábitos, que foi uma coisa nova na minha vida no ano passado, que eu comecei a fazer e que para mim fez muita diferença. Então, assim, eu saber no final do mês como é que foi meu movimento do hábito de beber água, de meditar, de fazer exercício físico, de tomar algum medicamento, um óleo essencial que eu tomo, enfim, do estudo. Então, gente, é incrível fazer uma tabela de hábitos. Claro que os hábitos, cada um vai ter o seu. Aquilo que é importante na sua vida, aquilo que você precisa colocar na sua vida, se você não tem, né? Então, assim, para mim, é muito legal eu olhar ali, porque às vezes a gente pensa, não, a gente está bebendo água suficiente. Quando a gente vai ver, gente, eu preciso beber mais água. E tudo isso faz diferença na vida da gente. Tudo isso faz diferença. Então, a tabela de hábitos aqui eu coloco disponível. Uma planilha de finanças, que é essencial, basicona, aquela planilha basicona de finanças, mas que me dá também, em um só lugar, a possibilidade de entender, né, e de visualizar o que é que está dando certo ou não, tá? Aqui no Zoom, Gabriela está dizendo, eu sou papel, mas tudo em caderno ou papel solto, bem desorganizado. Eita, realmente, isso aí é caos, né? Porque isso aí a gente anota aquilo que a gente tem que fazer, a gente anota, por exemplo, alguma coisa dessa aula, mas aí fica muito mais difícil usar depois, muito mais difícil. Uso pouco agenda e não sei usar o bullet. Sobre os livros, eu faço fichamentos e anotações de citações, e sempre uso bastante, porque eu uso para as aulas que preparo. Olha só que legal essa coisa das fichas, né? Eu tenho uma dica, inclusive, sobre essa coisa dos livros, que eu aprendi com o meu marido, quando ele estava estudando para concurso, e eu acho muito legal. Eu nem sempre consigo fazer, estou lendo muito pouco, porque não tenho conseguido me concentrar nos livros, está sendo bem complicado para mim essa coisa da leitura, mas ele sempre fez o seguinte, cada capítulo gerava uma ficha, gerava um resuminho daquele capítulo. E ele colava no capítulo resumido. Então, quando ele ia ler o próximo capítulo, ele lia todos os capítulos anteriores e começava a ler o capítulo que ele estava agora, né? Então, a gente consegue fixar muito mais o conteúdo, a gente consegue entender muito mais, né? Quando a gente faz isso. Principalmente quem não lê todo dia. Se eu passo 2 ou 3 dias para ler o próximo capítulo, pô, já esqueci um monte de coisa daqui. Então, a revisitar, né, a curva de aprendizado vai lá para cima. Né? Então, isso que Gabi está dizendo aqui, que faz fichamentos e anotações
dos livros para usar nas aulas, olha só a diferença. Primeiro, o caos dos papéis soltos e depois o fichamento para os livros. Com certeza, ela usa muito mais o fichamento dos livros do que os papéis soltos do dia a dia, da rotina que ela anota, né? Porque está no caos, está desorganizado. Bom, aí depois, no final do planner, vocês vão ter várias checklists. E essas checklists foram listas de coisas que vocês precisam fazer, quem é empreendedor, quem está começando, precisam colocar na rotina, dividida por áreas. Então, eu coloco assim, produção de conteúdo, marketing, financeiro, jurídico, né? Então, tá lá os checklists. A gente vai dar uma olhada aqui e vocês vão poder baixar, né, depois nas tarefas, ou quem receber vai receber impresso. Duas ferramentas digitais que eu uso muito para organizar a rotina. E aí, gente, preste atenção nisso. São sugestões minhas, do meu uso. Aqui, formato de mentoria. Eu só indico aquilo que eu uso, tá? Ou aquilo que eu experimento e gosto. Então, essas ferramentas são as ferramentas que eu uso hoje para organizar minha rotina e para pegar o que tem impresso no meu dia a dia e colocar no digital. Principalmente quando eu estou num projeto que eu tenho um prestador de serviço, que eu tenho algum parceiro trabalhando comigo, aí o digital funciona muito bem. No meu dia a dia, eu uso muito mais o papel, tá? O de papel. No meu dia a dia, eu uso muito mais o de papel, mas junto dele o digital, porque ali no digital eu vou saber prazo, vou saber quem tem que fazer, o quê. Enfim, as metas entram de uma forma muito mais eficiente dentro do Todoist, que é esse gerenciador de projetos, de equipe, de tarefas e etc. Então, para criar... ele tem a possibilidade de você criar mapa mental, mas ele não é somente para isso. Eu acho que ficou aqui o do passado. Ele é um organizador de tarefas e de compromissos, ok? Então, você coloca lá, você coloca a data, ele avisa no teu celular que você está com um deadline ali de alguma tarefa específica, ele manda por e-mail, se você quiser. A pessoa que está responsável por alguma atividade e que você delegou para ela, você recebe dizendo se ela fez ou se ela não fez. Você pode colocar anexos, você pode colocar arquivos e por aí vai. É bem legal o Todoist. E o outro, obviamente, eu uso o Google Calendar, que eu crio pastas, né, para cada pasta daquela é uma pasta dedicada a alguma coisa específica minha, e ele, o Calendar, ele é alinhado com o meu Gmail, né, com todo meu departamento do Google, com o meu Drive, com tudo. Então, assim, não deixo de usar de jeito nenhum o Google Calendar, porque me ajuda muito a visualizar tudo que eu tenho que fazer, e ele também faz isso. Ele me avisa no e-mail, ele está sempre mostrando no celular e tal. Então, me digam aqui se vocês usam outras ferramentas. Alguém aí, aqui do Instagram ou aqui do Zoom, usa alguma... o pessoal está dizendo que aqui a minha net está caindo. Não deve ser aqui, porque aqui está tudo ok, pelo menos para mim. Mas alguém aí está com problema na conexão? Me digam aí, vocês usam outras ferramentas que não é o Todoist, que não são essas, né? Que eu estou sugerindo aqui, o Todoist e o Google Calendar, a agenda do Google. Alguém aí usa alguma que quer indicar? Tem gente que usa o Trello, né? Tem muita gente que usa o Trello para dividir lá as tarefas ou os dias. Eu gosto de usar o Trello para fazer a organização da rotina ou para fazer a organização por área. Cada pastinha é tudo que eu tenho que fazer de cada área. Então, minha área financeira, eu tenho uma lista de coisas que eu preciso fazer. Minha área de marketing, tem uma lista de coisas que eu preciso fazer. Né? Então, Maria está dizendo aqui que usa o Trello. Que mais? O Trello muita gente usa, né? O Trello é legal, gente. Eu, inclusive, falei do Trello lá no outro módulo, porque você pode ter as ideias, né? Colaborar e ter ideias de outros usos do Trello, né? Porque é uma ferramenta colaborativa, então ela é aberta. Se você quiser deixar as suas pastas lá abertas para as pessoas conhecerem, pode. E outra coisa também que o Trello é legal é que você pode compartilhar com a tua equipe. Todo mundo pode ter acesso às pastas, né? Então, isso é muito legal. Aliás, a maioria das ferramentas digitais que fazem isso, que se propõem a ajudar na organização da rotina, das tarefas, dos projetos, elas são tanto compartilháveis
como colaborativas, né? Então, você pode estar sempre inserindo gente dentro, né? E você ter esse gerenciamento. O que é que aconteceu nessa coisa da pandemia? Um crescimento absurdo do uso de ferramentas digitais, porque é praticamente impossível você trabalhar remotamente, né? Você ter um trabalho remoto, você ter uma empresa digital que você não use nenhuma ferramenta digital para gerenciar, né? A tua equipe. Imagine como é que a equipe se fala, como é que a equipe organiza as rotinas, como é que a equipe mostra para cada um o que tem feito, os jobs e etc. Então, assim, é praticamente impossível. Então, teve um crescimento muito grande do uso dessas ferramentas. A maioria dessas ferramentas são ferramentas gratuitas a princípio, ou você usa gratuitamente a ferramenta e você pode fazer um upgrade pago, ou você tem, por exemplo, uma ferramenta que, se você usar sozinha ou 2 pessoas, você é gratuito, mas a partir de 4 você tem que pagar, né? A Run é assim, por aí vai. Então, tem diversas coisas que você pode fazer dentro dessas ferramentas, contanto que você consiga estruturar e organizar o uso delas, né? Não abrir toda hora, saber quando é que você vai abrir para ver o que é que tem que fazer, e por aí vai. Tem uma dinâmica dentro da tua rotina de gerenciar tudo dentro das ferramentas, ok? Então, eu vou mudar aqui já para o passo a passo, né, de como é que a gente vai usar tudo isso, para a gente conseguir estruturar uma rotina, como eu falei, viável, criativa, produtiva e tudo mais. Então, a primeira coisa é o plano de estudo. Eu mostro para vocês uma forma de você organizar tudo que você faz em relação a capacitações, cursos, mentorias. Só uma pessoa respondeu aqui, né, que usa o Trello para organizar a rotina. Ninguém mais usa ferramenta digital. Eu acho que as pessoas ainda estão bem analógicas, né, em relação a isso. Estão bem caderninhos, agendas. Eu acho que também teve um crescimento grande, gente, da coisa impressa, porque eu mesmo funciono. Tanto é que eu imprimi o planner para mandar para todo mundo, porque meu público ainda é muito analógico, meu público gosta muito de papel, tá? Então, é muito interessante ver isso, né? Que as pessoas gostam muito de comprar papelaria, né? de ter cadernos para investir nos seus diários, nas suas listas e por aí vai. Então, eu mesmo gosto muito, eu tenho aqui os meus. Então, o plano de estudo é isso, é trazer as capacitações, os cursos, as mentorias, tudo que você aprende para uma estrutura que você possa usar para o teu negócio e para a tua vida, na prática. Não adianta, gente, fazer curso, capacitação, entrar dentro de processo de mentoria, de coaching, não sei o quê, e não fazer nada, tá? Não colocar na prática. Então, esse plano de estudo faz esse resumo de tudo e traz essa informação enxutinha para você colocar no teu dia a dia. Depois vem um resumo do livro, como eu falei, né? Eu acho que eu vou passar isso bem rápido, porque eu já falei mais ou menos isso aqui tudo para você. O calendário anual, que eu sugiro imprimir para colocar na parede, tá? E eu sugiro que vocês usem algumas dessas ferramentas para colocar na parede, de forma que você consiga visualizar todo dia, ou às vezes a pessoa cola na mesa, né? E não ser uma coisa que você, ou então colocar em pasta, que todo dia você abre e olha. Mas não colocar dentro de uma gaveta e esquecer lá, gente. Não é esse o objetivo, tá? O plano do mês, o plano da semana, o plano do dia, tabela de hábitos, tudo isso para você ir monitorando no teu dia a dia, tá? E, por fim, a coisa das finanças. Quem aqui usa algum dessas ferramentas e usa desse jeito, de colocando na parede, né? O mês, eu tenho um calendário na parede do mês, eu tenho a minha rotina aqui e eu tenho a minha agenda que eu abro todo dia e o bujo, que é o bullet journal, que eu faço o jornal, que eu faço as minhas escritas matinais, que eu administro os meus hábitos, né? Que eu faço o tracking dos hábitos e tudo mais. Então, eu tenho conseguido, né? Ter essa rotina, né? Trabalhar essa rotina mais criativa assim. E aí, eu vou começar a mostrar para vocês as ferramentas que vocês vão ter a oportunidade de imprimir ou de usar no digital, né? Enquanto o planner não chega, ok? Então, o plano de estudo, o que é que eu faço? Checklists, né? As listas aqui de assuntos
Aí, olha só o que é que eu faço. Então, os assuntos. Tudo que eu vou estudar, né? Ó, Maria está falando aqui, além de colocar os meus planejamentos na parede, eu aproveito para colocar resumos de conteúdos para estar sempre revisando. Ótimo, 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 ótimo. Então, colocar esses resumos, como o Gabi disse, né? Fazer as anotações, citações, fichamentos e colocar os resumos, de forma que a gente... Porque se a gente guarda, a gente nunca vai ter essa coisa de estar revisando. Esqueça, não vai ter esse... Quem tá precisando sair agora, um beijo. A gente vai continuar aqui para falar sobre... para finalizar essa parte de ferramentas e vou assistir depois, ok. E aí a gente faz o quê no plano de estudo? Assuntos. Por exemplo, eu vou fazer um curso, tá? Então, eu vou anotando, né, dentro dessa ferramenta, os assuntos mais importantes para mim. Né? Claro, vai ter coisa, gente, em qualquer curso que você faça, inclusive nesse. Ferramentas que você já viu, assuntos que você já ouviu falar, conteúdos que você já... Né? Então, tem coisas que a gente... Vamos aproveitar dos cursos, das capacitações, dessa parte educativa da gente, aquilo que é mais importante para a gente de cada um. Então, eu coloco os assuntos, eu gosto de colocar os assuntos em destaque, que eu aprendi naquele curso específico, tá? Eu já coloco do lado as atividades que são geradas nesse curso, nessa mentoria, no que quer que seja, ou seja, atividades que eu preciso fazer, e a maioria dessas atividades eu tento trazer para a minha rotina, para o meu dia a dia, tá? Algumas notas específicas que aconteceram no curso e lembretes sobre aquele curso, sobre alguma coisa que eu preciso me lembrar de fazer e não esquecer de jeito nenhum, como, por exemplo, compartilhar isso em um curso meu, colocar isso na aula tal do meu curso tal, sei lá, o que quer que seja, algo para eu lembrar sobre aquele conteúdo, ok? Então, meu plano de estudo é esse. Eu tenho uma pastinha onde eu coloco os planos de estudo. Então, ou também, se eu tiver um caderno, que geralmente eu tenho um caderno para cada curso, esse plano de estudo ele vai dentro do caderno. Eu faço uma dobrinha e colo dentro do caderno, porque eu sei que aquele assunto está também resumido ali dentro, ok? Outra coisa que eu faço é o resumo do livro, que eu acho que é exatamente isso que Gabi falou aqui, essa coisa do fichamento, né? Só que em vez de eu pegar uma ficha, que muita gente pega uma ficha, eu tenho essa ferramentazinha onde tem todos os espaçozinhos para colocar o que eu coloco. Antes eu fazia diferente, aí no Canva teve disponível essa ideia aí, eu fiz só os ajustes das informações que eu gosto de ter, e aí eu coloquei. Então, tem um título, tem um autor, tem a data que eu comecei, tem a data que eu terminei, tem um resumozinho do livro, o assunto que é. Se tiver personagens principais, ou então algumas citações que tem dentro do livro de alguns outros autores. Resumo da história como um todo. Perguntas, né, que eu preciso ser respondidas, se houver alguma dúvida que ficou em relação a esse conteúdo, ou aquele livro, a conclusão que eu tenho e a lição, a moral do livro, ou seja, muitas vezes o que eu vou usar, né, desse livro, a lição desse livro, e quando eu vou indicar esse livro também. Porque muitos dos livros que eu leio, eu indico, ou na minha rede social, ou nas minhas aulas, ou nas minhas mentorias. Então, eu já sei que aquele livro ali é um livro que trabalha a organização produtividade, é um livro que trabalha a nova economia focada na sustentabilidade, é um livro que fala sobre criatividade dentro de negócios. Então, aquela liçãozinha do livro ali vai para que eu saiba quando, né, eu vou indicar aquele livro, ok? Também rola imprimir e tem gente que prefere tornar essa ferramenta editável, porque o que acontece quando você torna editável? Você pode guardar no Drive, você ir guardando, e aí quando você precisa, você não precisa imprimir tudo, ok, gente? Vai ter gente que vai usar o Evernote para guardar essas coisas, ok? Em relação ao ano, tá? Eu costumo ter, como eu falei para vocês, o ano todo, tá? Assim. Então, como são 2 páginas, tá? Então, tem os 6 primeiros meses e os últimos 6 últimos meses, e eu coloco na parede todo o ano. Então, eu sei tudo o que vai acontecer dentro de cada mês do ano,
né? Eu até estou atrasada nessa ferramenta de estar o ano todo aqui, porque isso me deixa muito perdida. Então, por exemplo, eu sei que em maio eu vou ter um lançamento, eu sei que em novembro eu vou fazer meu planejamento, eu sei que em julho eu vou ter um tempo de férias, e aí isso faz com que a gente se antecipe em relação aos projetos, em relação à fase do ano da gente, tá? Então, e outra coisa, ele é super resumidinho, ele tem um quadradinho branco, né? Em cada quadradinho branco desse, eu não vou colocar tudo o que eu tenho que fazer. Isso aqui não é para você fazer um planejamento de projeto. Não, isso aqui é para você anotar aquilo que... Outra coisa que eu gosto de anotar também, e que fica na visão do ano, são os aniversários, né? Tem gente que não sabe, eu mesmo não sei aniversário de ninguém. Então, os mais importantes da família, por exemplo, das equipes e tal, coloca aí, já coloca que vai ter. Feriado também é bem legal, tem mês que tem mais feriado, então você está aí colocando algumas informações de forma visual que você olha e você já sabe, o mês tal está bem pesado, eu não posso fazer nada no mês tal. Eu vou ter um lançamento em maio, eu tenho que começar em março a fazer tudo que eu tenho que fazer para esse lançamento. Eu vou fazer o planejamento em novembro, no final de outubro eu já começo a fazer as etapas do planejamento para ter ele em novembro pronto. Então, a gente vai organizando o ano da gente, tendo isso visualmente numa parede ou numa pasta, ok? Eu não vou colocar o outro, é igual, né? Deixa eu ver se aparece aqui. Opa, pronto. E aí, o plano do mês, né? Que esse aí, para mim, é um dos mais importantes, que é aquele que eu falei, que tem o mês todo, né? Vocês usam esses calendários, gente? Vocês têm o costume de usar esses calendários? Porque, às vezes, o que é que acontece? A pessoa compra uma agenda, tem um calendário anual lá, e a pessoa não usa. Não usa aquele calendário, só usa caderno ou só usa a semana, que é para escrever o que é que vai fazer hoje. Né? Você hoje mesmo escreve o que vai fazer hoje. Geralmente acontece assim. E aí, o plano do mês, ou seja, eu tenho o ano todo desenhado ali, eu sei o que vai acontecer no meu ano todo, sei, tá ali. Sei que vai abrir um edital e tal, eu vou fazer o edital tal, eu vou fazer o lançamento tal, eu vou ter um projeto de dar aula com parceiro em tal lugar. Então, pô, é uma forma... Opa, desculpa, aqui o pessoal do Zoom, que eu passei direto... Vamos lá para o mês. Então, se eu tenho o ano todo, ou seja, eu vejo em cada mês tudo o que vai acontecer, fica muito mais fácil de eu planejar o meu mês. Cada dia do mês que eu vou precisar fazer alguma coisa, colocar as tarefas lá para que eu consiga realizar aquilo que está planejado no ano, né? Planejado para aquele mês. Então, eu vou colocando as tarefas aqui dentro do plano do mês. Lembrando que isso aqui precisa estar alinhado à tua rotina semanal. O que é que você faz na segunda, o que é que você faz na terça, o que é que você faz na quarta, o que é que você faz na quinta, que é o que eu vou mostrar para vocês já já. Cada uma das coisas que você pode colocar na tua rotina e criar os blocos. O bloco de produção de conteúdo, o bloco de estudo, ou seja, naquelas 2 horas da terça-feira eu vou estudar. O bloco de fazer vídeo, o bloco de... Claro que todas as atividades e tarefas, gente, são alinhadas a dependendo do seu modelo de negócio. Por isso que é muito importante a gente olhar o Canvas, onde tem atividades-chave, porque ali é o que eu preciso fazer para o meu negócio acontecer. Então, cada pessoa vai ter um bloco, né? O bloco, por exemplo, eu tenho um bloco só de atendimento para o público. Então, eu pego esse dia, essa hora, e eu vou responder DM, eu vou responder o Zap. Eu não fico o tempo todo fazendo isso, tá? Então, Maria está perguntando aqui, eu cheguei um pouco tarde e talvez você já tenha falado, mas eu gostaria de saber como eu iria planejar meu ano. Maria, planejar o ano. Você vai olhar para o teu ano, né? E você, eu não sei qual é o teu negócio, se você já tem negócio, mas dependendo do teu negócio, por exemplo, vamos lá para um negócio de moda. Você já sabe antecipadamente os lançamentos de coleção, por exemplo. Você já sabe antecipadamente quando é que acontecem os eventos de moda. Você já sabe antecipadamente quando é que você precisa criar uma nova coleção, né? Então, quando você coloca isso dentro do teu ano, você consegue visualizar
e você consegue fazer um planejamento reverso, onde quando chegar ali, né, você já está preparada para aquilo. Feriados, é muito importante na área de moda, por exemplo, entender feriado, comércio, né? Eu, por exemplo, eu trabalho com edital, então eu sei que em julho vai ser lançado um edital. Então, eu já coloco ali edital em julho, porque aí eu sei que quando chegar em julho, eu vou trabalhar em cima de um edital. Tá? Então, tudo que você souber, né, os meses que acontecem, você se antecipar. Óbvio que isso não vai substituir o planejamento do mês. Isso só vai te ajudar a antecipar aquilo que você já sabe que vai acontecer. E não ficar esperando acontecer para ir correndo fazer um planejamento que muitas vezes um mês não dá tempo. Às vezes a gente precisa de mais de um mês para trabalhar em alguma coisa, né? Então, a gente sabe ali que em março vai acontecer alguma coisa, mas eu tenho que começar em janeiro a trabalhar naquilo. Então, se você espera fevereiro para começar a planejar março, aí você vai perder o teu time em relação àquilo. Principalmente quem trabalha, por exemplo, com campanha, divulgando algum lançamento. Né? Eu vou lançar um curso em maio. Se eu esperar chegar maio, para eu planejar maio, eu já perdi o time. O time da divulgação, o time de me planejar com meus parceiros, o time de organizar as artes, ok? Então, organizar o ano, né, planejar o ano, significa você antecipar, obviamente, aquilo que você já sabe. Ah, Germana, mas e se de repente aparece alguma coisa nova? Óbvio que vai aparecer, sempre vai aparecer. A gente só pode antecipar aquilo que a gente sabe. Aquilo que a gente não sabe, a gente não antecipa. Né? Mas aí o que é que vai acontecendo? A cada ano, a gente vai vendo coisas novas que vão surgindo e que vão se repetindo. Então, o legal da gente planejar o ano e da gente ter esse hábito é que cada ano a gente vai tendo mais informação, mais clareza em relação a como é que funciona o ano da gente. Eu, por exemplo, antes da pandemia, trabalho muito com viagens, né? Eu viajo muito. Eu já sei que em março eu vou estar lotada de viagem. Então, eu não vou colocar um lançamento digital em março, porque eu sei que em março eu vou ter um monte de viagem. Eu vou estar trabalhando com um monte de coisa que vai aparecer. Por quê? Eu sei disso. Porque isso é do meu histórico. Né? Todo ano, em março, acontecem convites diferentes de eventos, de cursos, mas sei que em março vai acontecer. Então, eu já deixo ali março preparado para a viagem e eu vou fazer o lançamento só em abril, ok? Não sei se eu respondi tua pergunta, mas é aquilo. Trabalhar o ano significa você antecipar aquilo que você pode antecipar. O que você não pode antecipar, não. Agora, é muito importante depois as coisas que forem acontecendo a gente anotar, porque quando a gente pegar esse calendário para planejar o outro ano, a gente já vai ter essa informação. Por isso que eu digo, gente, colocar no papel é muito importante, porque imagina, se eu disser agora para vocês assim, lembra do teu ano de 2020 todinho, tudo que aconteceu em cada mês. Vai, você tem como lembrar. Você vai lembrar de uma coisa ou outra, mas vai passar, né? E aí você pensar no ano de 2021, lembrando do ano de 2020, né? E colocando no papel. E aí, quando chegar em planejar 2022, você olhar no papel tudo o que aconteceu dentro do ano, né? Pô, é outra coisa. É muito mais fácil, é muito mais simples, ok? E aí vem para o mês, Maria, já começa a ser mais detalhado, porque o mês a gente vai a cada dia, né? Esse mês meu, como eu falei, como o meu mês, o que é que acontece na minha parede? Tem um mês que está agora, o mês que eu tô, né? Então, o mês que a gente está é março, mas já tem na parede o mês de abril. Então, o mês de abril já está todo riscado, eu já sei um monte de coisa que vai acontecer no mês de abril. Eu vou fazer um curso, eu tenho lives marcadas, eu tenho um lançamento no final do mês, eu tenho que prestar conta dos 2 editais que eu terminei nesse mês, eu tenho... Está todo lotado em abril. Se eu esperar acabar março para planejar abril, já era, tá? Então, comece a planejar o teu mês seguinte ainda quando você está nesse mês de agora, ok? Então, essa ferramenta é legal para você imprimir. Dá para colocar anotações. Geralmente, essas anotações eu foco nas metas, a meta do mês, meta de faturamento, meta de crescimento de seguidor, meta de... Deixa eu ver o que mais de meta. Meta de alguma meta de descanso, de férias, meta de alunos, de quantidade de alunos nos cursos, na mentoria e etc.
entendeu? E aí, quando eu tenho essas metas aqui anotadas, né, nesse espacinho aqui do lado do mês, eu consigo ver as atividades que eu estou fazendo ou deixando de fazer para alcançar as metas. Então, se eu tenho uma meta de ter um aumento de 10% dos meus seguidores, eu não estou fazendo nada dentro do mês para isso acontecer, eu preciso inserir dentro do mês alguma atividade focada nisso, senão eu não vou alcançar a meta, né? E aí a gente faz esse ajuste de metas e coloca para o mês que vem outras metas ou essas metas atualizadas, ok? Depois disso vem o plano da semana, que aí o plano da semana é mais detalhado ainda. Lógico que a gente vai pegar esse plano da semana e a gente vai... Cadê o plano da semana? Cada dia que eu tenho, né, durante a minha semana, aí eu divido em blocos. Eu começo a dividir em blocos. Eu divido cada dia desse, eu divido em 3 blocos grandes, macros, manhã, tarde e noite, e manhã, tarde e noite eu divido em subblocos. Então, por exemplo, na segunda-feira eu tenho 2 blocos de manhã. Um bloco de atividades pessoais e um bloco de planejamento. Eu não faço meu planejamento da semana no domingo, eu faço na segunda de manhã. Então, é um bloco onde eu vou fazer meditação, atividade, café da manhã, etc. e tal a tal hora. Aí eu coloco a hora ali. E o bloco que eu vou fazer o meu planejamento semanal. Segunda de manhã é o que eu faço. Toda segunda de manhã eu faço isso. Tá? É a rotina fixa. Então, quando eu pegar o meu plano da semana aqui, eu já sei o que eu vou fazer na segunda de manhã. Tá? Depois, na segunda à tarde, eu entro para planejar o conteúdo das redes sociais. Então, eu passo a minha tarde toda só fazendo isso. É um bloco só. Planejamento da semana, eu passo 3 horas só focada nisso, tá? E eu consigo já planejar o post, se não tiver planejado ainda, da segunda, tá? Na terça-feira e de noite, aí eu vou para outro bloco, que é o bloco de jantar, dormir, assistir televisão, uma Netflix, alguma coisa assim, tá? O bloco da terça-feira, na manhã da terça-feira, eu vou até olhar aqui, são 2 blocos, né? A maioria das manhãs são sempre 2 blocos, que é esse bloco fixo do café da manhã e da minha atividade matinal, e depois eu entro para automatizar o meu conteúdo. Na segunda-feira eu não já produzi o conteúdo? Então, o que é que acontece? Na terça-feira? Eu vou colocar o meu conteúdo todinho no estúdio do Facebook, por exemplo. Eu abro o estúdio do Facebook e vou colocar todos os posts da semana, ou às vezes até mais. Então, eu vou lá, post da segunda, da terça, da quarta, da quinta, o máximo de post que eu consigo. Eu tento fechar em 10, nem sempre eu consigo. Às vezes eu não consigo. Se eu fizer um post com muito conteúdo, assim, eu não consigo fazer 10 dias. E aí eu vou e coloco. O que é que isso me faz? Me faz antecipar e automatizar uma atividade que eu preciso fazer todo dia, que é a produção de conteúdo e a postagem, né? Então, na terça-feira à tarde, eu fico disponível para interação. Então, eu vou interagir com as pessoas. Então, eu vou responder DM, vou responder Zap, vou responder os comentários, certo? Eu fico sempre ligada no final do dia para fazer isso. Então, gente, é assim, na quarta-feira, aí eu coloco bloco financeiro. Eu passo 1 hora só fazendo o balanço financeiro da minha empresa, vendo o que é que eu tenho de pagamento, vendo como é que está a minha planilha, para atualizar a planilha. Como eu uso um aplicativo digital, eu coloco dentro do aplicativo, eu vejo como é que está a conta do banco e por aí vai. Se tiver que guardar notas, essas coisas, tudo do financeiro, eu passo 1 hora fazendo na quarta-feira. E por aí vai. Então, eu vou criando blocos. Gente, o meu bloco é igual ao bloco de vocês? Não. Cada pessoa vai criar a sua lógica de rotina, os seus blocos de atividades. Só que o que é que não pode acontecer? É vocês chegar na segunda-feira, na terça-feira, cada dia vocês verem o que é que vocês vão fazer naquele dia, sem planejar e sem antecipar isso. Cada dia eu vou ver o que é que eu vou fazer. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, o que é que acontece quando você faz isso? Você perde muito tempo, você perde dinheiro e você foca nas urgências e não no que é importante. Então, você perde a oportunidade de estar investindo naquilo que é importante você fazer, porque você vai alcançar teu resultado, tua meta financeira, meta de crescimento, meta de qualidade de vida, o que quer que seja, tá?
Então, é muito importante você... E aí, o sábado e domingo aqui, tem gente que vai trabalhar, tem gente que não vai trabalhar, e aí vocês vão também organizar os blocos como vocês quiserem, né? Como vocês acharem melhor. Lembrando, esse bloco aqui, esses blocos aqui, eles devem ser alinhadas com aquela parte do Canvas que diz atividades chaves, ok? Atividades chaves, traz para cá, vira bloco. E aí tem gente que gosta muito de fazer o plano do dia. Pegar o plano do dia, tá? Pegar a semana e dizer assim, não, essa semana eu tenho muita coisa para fazer, o meu plano do dia, né? O que é que eu vou fazer hoje, os meus agendamentos, inspirações e ideias, e tem uma paginazinha para fazer de plano. Tem gente que gosta, pessoal, de imprimir isso aqui, imprime vários e coloca em um fichário, né? Coloca aqueles 2 furinhos e coloca em fichário, e cada dia você coloca ali o dia, o mês que está. Tem gente que não faz todo dia, tem gente que só faz quando, de fato, tem um dia muito cheio, tá? Então, o plano do dia, eu mesmo não uso o plano do dia. Eu só uso o plano do dia quando aquele dia é um dia que eu vou sair, que eu vou precisar fazer coisa pessoal misturada com coisa de trabalho muito lotado, um dia muito lotado. Aí eu faço o plano do dia. Mas quando não, eu prefiro estar lá focado no plano da semana com o meu bullet journal, ok? Então, mas aqui eu disponibilizo dentro do planner, porque vai ter gente que vai querer usar, ok? Então, tá aqui o plano do dia. Depois vem aquela tabela de hábitos. Lembra a tabela de hábitos que eu falei? Que você acha que faz as coisas do jeito que tem que fazer e quando vê, não. Então, essa tabela de hábitos é o dia e o hábito. Então, você coloca lá beber água, meditar, fazer exercício físico, ler, estudar, criar conteúdo, enfim, o que quer que seja, né, ali o seu... fazer skincare, tem gente que coloca aí, né, o cuidado com a pele, tem gente que coloca aí lavar o cabelo e por aí vai. Esse ficar em casa tirou minha rotina e estou desmotivada de fazer rotina. Esse ficar em casa, né? Ficar em casa que a pandemia trouxe, né? Esse comentário aqui no Instagram, gente. Esse ficar em casa tirou a minha rotina e estou desmotivada para fazer uma rotina. O que é que eu te digo em relação a isso? Agora sinto que vou retornar. O que é que eu te digo em relação a isso? Pensa em começar do zero, uma rotina bem diferente daquela que você tinha. Né? Por isso que eu acho que o Beta Lab, essa metodologia, ajuda você a criar isso do zero. Vou criar uma rotina, porque agora a gente já sabe, gente, quando começou essa pandemia, a gente não sabia como é que ia ser o dia a dia da gente. E agora a gente tem pelo menos uma ideia, né? Ninguém tem. A minha rotina muda muito, mas assim, a minha rotina, por exemplo, há 2 semanas atrás, meus filhos estavam na escola, né? Eles estavam na escola presencial, eles foram para a escola presencial. Quando eles estavam na escola presencial, minha rotina mudou completamente, porque eu tinha muito mais tempo, eu tinha muito mais foco, eu tinha muito mais espaço dentro dela para poder me dedicar ao trabalho. Quando eles voltaram para o EAD, o que é que aconteceu? Minha filha precisa de mim, a conexão cai. Naquele dia que a aula caiu a conexão aqui, caiu a conexão da minha filha, ela estava em plena prova. Então, lá vai eu, né, descer para fazer... Isso quebra completamente a rotina, Solange falando aqui, e desmotiva a gente. Porque a gente... Por quê? Porque a gente está mentalmente preparado e focado para trabalhar numa rotina cartesiana, uma rotina conservadora, uma rotina comercial, aquela rotina que todo mundo tem. Gente, esquece essa rotina que todo mundo tem. Te conhece melhor, pensa quais são os dias e as horas do teu dia em que você é mais criativo, é mais produtivo, tem mais tempo, tem mais foco, tem mais vontade de trabalhar, né? Tem mais sono. Quando você se conhece assim, você vai ter... Olha, tem um livro que diz assim, que a gente só precisa trabalhar 4 horas por semana. 4 horas, que já é suficiente. Por quê o cara diz isso? Porque ele diz que se essas 4 horas forem 4 horas muito produtivas, focadas naquilo que a gente tem que fazer na semana toda, e você não se dispersar, você não... você se preparar para você ter esse trabalho bem focado, você vai fazer tudo que você precisa fazer em 40 horas. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem dispersão, não trabalha focado, não consegue produzir, fica lá procrastinando, tem sono, tem estresse, não tem organização, não se planeja. Então,
a gente precisa focar nisso para criar a rotina da gente. Não é o tempo de trabalho que a gente se dedica que vai nos dar resultado. É a qualidade do uso desse tempo, gente. A qualidade do uso do tempo que vai nos dar o resultado. Se eu trabalho 10 horas e eu dou um resultado de que uma pessoa que trabalha 1 hora dá, não interessa se é 1 hora ou 10, né? Então, vamos pensar nisso para criar uma rotina nova, Solange, e uma rotina baseada naquilo que a gente tem, né? Naquilo que a gente tem. É, sim, do Ferris, o livro, ok? Então, é maravilhoso. Maria está aqui falando desse livro que eu estou falando para vocês, que eu até me esqueci o título, mas trabalhe 4 horas por dia e não vai ter que trabalhar, alguma coisa assim. Eu até tenho ele aqui, nunca mais eu olhei para ele, mas é um livro que é bem legal, porque ele tem uma lógica no que ele fala, né? Então, focar naquilo que a gente já sabe como é que é agora, essa coisa de ficar em casa, né? Eu tenho horários e que realmente tem dias que eu não consigo me concentrar em nada. Tem dias da semana, e eu sei a maioria das semanas que é o mesmo dia esse. Então, tem uma lógica de funcionamento do corpo e a mente da gente, ok? Então, a tabela de hábitos ajuda muito, inclusive, essa tabela de hábitos, Solange, ajuda muito nisso, a você criar os hábitos aqui e ver o que é que você está precisando trabalhar mais e menos. Ou, se eu estou bebendo pouca água, eu penso que eu estou bebendo muita água, eu penso que mais eu estou precisando beber mais, eu estou me alimentando bem, eu estou fazendo exercício todo dia, e isso aí você começar a adaptar e colocar dentro da rotina, criar espaço na rotina para aquilo que é mais importante. Isso, trabalhe 4 horas por semana, exatamente. Ok? Então, tabela do hábito também, de novo, gente, eu não faço essas tabelinhas aqui para dizer para vocês colocarem dentro do planner da coisa. Eu faço isso para colocar na parede, visualizar todo dia a tabelinha, ok? E aí, uma tabelinha bem simples de finanças, que é bem parecida com aquela de estudo, certo? Que é para você anotar. Isso aqui é para quem não faz nada, gente. Quem não faz nada, começar por isso aqui. Quem já faz? Quem já tem uma tabela de mês, de dia, de fluxo de caixa? Quem tem uma tabela no Excel? Quem tem uma tabela já, o uso de aplicativos como Móbiles, o Zero Paper, o controles financeiros, né? Quem faz isso, essa tabelinha aqui não vai adiantar, certo? Mas essa é uma tabelinha para quem está começando a registrar essa coisa do dinheiro, tá? Então, Solange está dizendo aqui, preciso começar para não me sentir desmotivada e desnecessária. Exatamente, começa. Até porque, gente, essa coisa de começar, a gente fala muito, né? Quando a gente começa, é um gatilho para a gente começar a se empolgar. A motivação começa a aparecer no momento em que a gente começa a alguma coisa, qualquer coisa, né? Tudo que a gente quer fazer e que a gente não começa, a gente fica adiando, fica deixando para depois e tal, não dá motivação, não dá vontade, né? Então, começa. Então, essa não é nenhuma planilha, né? Na verdade, são listinhas que você vai fazer sobre o que entra e o que sai. Receita é o que entra, gastos o que sai, né? Então, tudo que entra aqui de dinheiro, eu coloco na tabelinha do lado de cá, tudo que sai, eu coloco na tabelinha do lado de cá. E aqui embaixo, notas e onde economizar. A gente começa a conseguir visualizar dentro dessas anotações bobas, entendeu? Coisas que a gente pode fazer para melhorar e onde a gente pode economizar. Ou seja, eu estou vendo que eu estou gastando muito nisso aqui, né? Teve uma época que eu vi que eu estava gastando muito em revista. Eu era louca por revista, a louca da revista. Então, eu comecei a olhar assim, gente, não acredito. Às vezes, gastando muito em bebida. Às vezes, gastando muito em restaurante. Às vezes, gastando muito em comprar curso que não está fazendo, tá? Então, a gente precisa olhar para essa coisa que a gente, para o movimento da nossa grana, e a gente só pode fazer isso se a gente anotar. Se a gente não anotar, a gente não consegue, ok? Depois de finanças, vem as checklists, que eu não vou passar de um em um, até porque a gente já está aqui no meio do tempo. Mas, assim, vou colocar aqui as checklists para vocês darem uma olhada como é que é, tá? São checklists para ajudar vocês. Como eu disse, quem está começando do zero tem aí a lista sobre marketing, sobre finanças, sobre produção de conteúdo, enfim. Então, checklist é uma lista de itens que foi estabelecida previamente, né, para certificar as condições de um negócio. Então,
serviço, um produto, qualquer coisa que seja um processo ou qualquer outra tarefa. O objetivo da checklist é exatamente fazer com que você tenha todas as etapas e itens que você precisa fazer. Então, é muito legal a checklist para você olhar para aquilo ali e saber criar a tua rotina e criar o teu bloco, os teus blocos, né? Então, eita, eu tenho que fazer isso no meu negócio. Então, você vai elencar lá o que é de urgente, o que é de importante, o que é de essencial, né, de atividades, e você vai colocar dentro do teu bloco. Se for uma coisa que você tem que fazer sempre, fica na rotina fixa. Se for uma coisa que você tem que fazer de vez em quando, você vai anotar a cada semana, a cada mês, a cada ano. Tá aí, Maria, uma coisa muito legal para você fazer em relação ao planejamento do ano. Por exemplo, a gente sabe que todo mês de abril, vai até abril, o imposto de renda. Muitas vezes a gente não coloca lá o planejamento do imposto de renda e a gente fica deixando para a última hora, porque a gente fica lembrando disso quando sai uma matéria no jornal. Então, coloca lá, tal mês eu tenho que fazer isso. Tal mês eu tenho que fazer o balanço financeiro da minha empresa, tais meses, né? Semestralmente eu tenho que fazer tais e tais coisas. Então, é importante para isso. Então, eu tenho a checklist de comunicação e branding, tá? A checklist de comunicação e branding. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para o povo do Instagram. Comunicação e branding, que é essencial, gente, tá difícil. Tá super difícil aqui agora a checklist, porque elas estão bem pequenininhas aqui, mas eu acho que é isso. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês uma checklist e vocês vão ver as outras, tá? Depois. Então, a comunicação e branding. Façam a lista das suas referências, criem uma identidade com a sua cara, ou seja, cores, fontes, símbolos. Criar um plano de ação focado na comunicação e no branding. Listar as dores do seu avatar, ou seja, os problemas do avatar, né? Os problemas do teu público. Tá? Fazer um brainstorm de conteúdo, faça uma lista de formatos de conteúdo, definir as maneiras. Então, eu dou aqui etapas, atividades que vocês precisam fazer e levar em consideração na vida de vocês aí, na rotina de vocês, uma lista do que você precisa fazer de cada área, tá? Então, depois vem a área de redes sociais, então, dicas para redes sociais. Depois vem exemplo de conteúdos digitais, alguns exemplos, indicação de livro, de vídeo, de filme, conceito de assuntos. Eita, eu estou perdendo minha voz aqui. Infográfico, fotos e vídeos de backstage, vídeos de processos, várias coisas eu dou de ideias. Depois, a parte de finanças, tudo que é importante vocês fazerem na área de finanças. Depois, negócios, tá? Negócios, onde eu já falo, inclusive, de várias coisas que a gente já fez no módulo passado de ideias, tá? Depois vem a de capacitação, de educação. Então, você fazer um plano de capacitação de coisas que vocês precisam aprender, né? E investir planejadamente. Não quando aparece um anúncio de um curso, ir lá e comprar, né? É isso que você precisa mesmo? Eu sei que é legal aquele curso, mas o que é que você está precisando imediatamente, ok? Depois vem os projetos e depois vem os agradecimentos, que é a última paginazinha do planner, ok? Esse aqui, agradecimentos e conclusões. Então, eu venho aqui agradecer a todos que participaram da mentoria Beta Lab, que participaram do curso, que participaram dessa semana, né? Que estão participando, porque essa semana vai até a semana que vem, com encontros às 8 horas da manhã. Na segunda-feira a gente volta, né, para finalizar isso. Vamos ter webinários com pessoas que já participaram da Beta Lab para falar sobre a experiência prática no dia a dia, nos seus negócios, o que é que as pessoas conseguiram depois de fazer a Beta Lab, tá? Lembrando que as pessoas que preencheram o formulário de inscrição dessa semana Beta Lab, as 30 primeiras pessoas, vão receber em casa o planner impresso, que é esse planner aqui, com o kitzinho que vem junto, ok? Então, essas pessoas vão receber. Se você não preencheu, preenche, porque pode ser que a gente tenha algum erro, pessoas que se inscreveram mais de uma vez e por aí vai. Então, você pode ter chance ainda de receber, ok? A gente tem mais de 30 inscritos, mas
algumas pessoas eu já vi que se inscreveram mais de uma vez, a pessoa fica meio que insegura e acaba fazendo mais de uma inscrição. Então, queria muito agradecer vocês que estão vindo aqui todo dia, né? Eu tenho gente que está vindo todo dia, que está compartilhando, participando, que eu acho que isso é o mais importante, é quando a gente começa a comentar aqui, tirar dúvidas. Eu não sabia do curso, mas achei incrível a aula de hoje. Show, Maria. Estamos aqui todo dia. Todas as aulas estão gravadas aqui no Instagram, no IGTV, e também no meu YouTube, gente, que é essa aula do Zoom. Então, a aula do Zoom, você consegue visualizar melhor as páginas do Planner, porque esse treinamento é todo baseado em um Planner, tá? Então, cada módulo, a gente vai falar sobre uma etapa do Planner, que é dividido em 3 vezes, tá? Essa metodologia, em organização da vida, organização das ideias, organização da rotina. Hoje a gente está na 4ª aula. Então, a primeira aula foi falando sobre o mundo, falando sobre empreendedorismo, falando sobre como é que está o mundo e como está você dentro desse mundo. Na 2ª aula, a gente falou sobre esse equilíbrio que a gente precisa ter na vida para a gente começar a empreender. Depois vem a organização exatamente das ideias para que você comece a colocar suas ideias no mundo, tá? Colocar a ideia no papel de forma estruturada, organizada, criando estratégia para isso. E depois trazer tudo isso para a rotina. Não adianta a gente ter ideia, a gente organizar planejamentos e estratégias lindas e a gente não colocar em prática isso no dia a dia, tá? Sair em paz, saúde. Saúde e paz, exatamente, Joia. Informações muito boas, obrigada. Deus te abençoe, obrigada, gente. E aí, a gente finaliza a aula de hoje. Obviamente que eu sempre gosto de perguntar para vocês se ficou alguma dúvida, se ficou... Lembrando, as atividades, ou seja, as ferramentas, vocês vão poder baixar aqui, logo mais, eu vou colocar disponível aqui no Instagram, no link da minha bio, e lá no YouTube eu coloco no link do vídeo, ok? Então, vocês vão poder clicar aí e baixar somente as ferramentas, ok? Vocês não vão conseguir baixar o planner todo, mas a parte de ferramenta todo mundo vai poder, ok? Então, depois vocês entrem aí no link da bio e vão ter os PDFs. Me digam aí se vocês têm alguma dúvida, sempre muito boas, gratidão por compartilhar seu conhecimento. Show, Gabi. Acredito que ferramentas vocês têm muitas, informações muitas, algumas dicas, insights de como é que eu uso essas ferramentas, porque eu acho que isso é o grande diferencial, não é a ferramenta em si, mas como isso pode ser usado de forma a te ajudar, né, nesse dia a dia e no teu negócio, tá? E compartilhar também depois, também se vocês quiserem, vocês que estão assistindo aí depois, nos comentários, né? Fala algum comentário, tira alguma dúvida, indica para alguém. E segunda-feira a gente está de volta, gente. Segunda-feira a gente vai focar muito nessa coisa da criação de conteúdo, na prática de como é que a gente usa as ferramentas para a gente conseguir criar o conteúdo, planejar o conteúdo e para quê e por quê, né? A lógica do digital exige da gente esse compartilhamento de conteúdo cada vez mais, ok? Então, a gente vai falar muito sobre negócio digital, a gente vai falar muito sobre o funil, sobre como é que a gente vai poder trabalhar mais os nossos negócios e as nossas vendas no digital. As aulas anteriores estão salvas, porque eu quero recuperar o que perdi. Sim, Maria, como eu acabei de dizer, as aulas que eu estou dando aqui no Instagram estão no IGTV, todas salvas, e também estão disponíveis no YouTube, certo? Porque eu também estou aqui na tela do Zoom. Então, a gente está gravando a aula do Zoom e eu estou disponibilizando no YouTube, Germana Shoa. Então, você pode entrar aqui no IGTV, no meu IGTV aqui no Instagram, que você vai ver a Semana Beta Lab, onde tem aula 1, 2, 3 e hoje é 4. Daqui a pouco vai estar disponível, ok? Então, dá uma revisada lá. Teve alguma dúvida, teve alguma pergunta, coloca nos comentários, eu vou estar sempre respondendo. Sabe alguém que vai se beneficiar desse conteúdo? Sabe alguém que está precisando desse conteúdo? Compartilha, ó, aviãozinho, compartilha, manda para essas pessoas. 8 horas da manhã, na segunda-feira, eu vou estar aqui de volta para a gente continuar com a Semana Beta Lab até a quinta-feira da semana que vem, ok? Então, show de bola! Sou mãe de Lívia. Ai, que show, Solange, que massa. Lívia, de vez em quando, está por aqui também.
né? Então, a gente encerra hoje, como eu falei, a gente encerra um pouquinho antes, porque o conteúdo de hoje é mais rápido, né? Principalmente assim, vocês não tiveram tantas dúvidas em relação a tudo isso, mas vou falar para vocês o seguinte, que quando vocês forem usar as ferramentas, vocês vão começar a ter essas dúvidas. E aí é hora de vir para os comentários, vai no direct, enfim, vai para onde for, para que eu possa tirar essas dúvidas, né? Nas próximas aulas também. Traz a dúvida das tarefas, abaixa aí também as atividades das aulas, porque tem as aulas gravadas e tem atividades da aula 1, atividades da aula 2, atividades da aula 3, e vão ter as ferramentas, as atividades da aula 4 agora disponível até o fim do dia, ok? Beijo bem grande, valeu pela participação de vocês e mais uma vez queria agradecer ao edital da Lei Aldir Blanc, que está fazendo o possível estar aqui compartilhando com vocês gratuitamente esse conteúdo, gente, que é um conteúdo que eu faço com muito carinho e que tem me ajudado muito no meu dia a dia e na minha rotina, ok? Então, acredito que vai, sim, ajudar vocês. Confiem no processo e coloquem em prática aí que vocês vão ter essa organização que é tão necessária para os resultados que a gente busca na qualidade de vida da gente, nos negócios, tá? E na rotina. Beijo bem grande. Valeu e bom fim de semana para vocês também, ok? Vou finalizando por aqui pelo Zoom. Um beijo. E aqui no Instagram também. Vamos lá.